Toca Livros Clássicos apresenta Vozes Abolicionistas, com escritos de Luiz Gama, Nísia Floresta e Castro Alves. Narrado por Léo Raoni, Letícia Baroli e Carlos Oliveira. Apresentação. Vozes Abolicionistas é um projeto idealizado pela pré-produção da Toca Livros em comemoração ao mês da consciência negra, com o intuito de relembrar grandes autores que questionaram o sistema escravocrata da época e pensaram o abolicionismo muito antes da pauta existir de forma explícita no país. Para isso, fizemos uma seleção de escritos de 3 autores do romantismo brasileiro que expressaram suas indignações com as heranças do colonialismo português através de uma literatura ácida e combativa. Autores que, coincidentemente, nunca chegaram a presenciar a abolição da escravatura, mas que a visualizaram muito antes. Luiz Gama, Nísia Floresta e Castro Alves são os nomes dessa edição. Embora tenham pertencido ao mesmo século, cada um tem vivências distintas e, com isso, perspectivas diferentes dos horrores da escravidão, se expressando através de estilos únicos. Se Luiz Gama escreve sob a ótica de um ex-escravizado, Nísia dá conta de expressar a indignação dos povos indígenas enquanto mulher branca. Castro Alves, por sua vez, é o mais fiel dos 3 às formas do romantismo ao escrever numa perspectiva interna à elite brasileira. Começando pelo autor que dá início a essa edição, de Luiz Gama selecionamos seu único livro de poemas publicado em vida, Primeiras Trovas Burlescas de Getulino, com 20 poemas do próprio, e 3 outros de José Bonifácio, escolhidos pelo autor para entrar em sua edição. Além disso, acrescentamos uma carta autobiográfica que Gama escreve a seu amigo Lúcio de Mendonça, contando os detalhes de sua vida enquanto escravizado e os esforços de provar sua liberdade. Para lhes apresentar a obra de Nísia Floresta, recuperamos seu poema épico A Lágrima de um Caeté, publicado em 1849, no qual a autora expõe a perspectiva da escravidão dos povos indígenas. E a crônica Passeio ao Aqueduto da Carioca, texto do qual discorre sobre as paisagens do Rio de Janeiro, enquanto desponta comentários ácidos sobre a metrópole portuguesa. Finalmente, chegamos ao autor mais conhecido dessa edição, Castro Alves. Aqui, apresentamos 2 conjuntos de obras que formaram a coletânea póstuma de Os Escravos, A Cachoeira de Paulo Afonso, reunião de 33 poemas elaborados como uma narrativa a qual coloca escravos como personagens, e Manuscritos de Estênio, com as 6 poesias de resistência mais famosas do autor, entre elas O Navio Negreiro e Vozes da África. A coletânea, com registro de publicação em 1884, foi coordenada por Múcio Teixeira, primeiro biógrafo de Castro Alves. Também acrescentamos correspondências entre José de Alencar e Machado de Assis, prestando elogios ao autor. Esperamos que esta obra consiga cumprir seu propósito, recuperar a vivacidade dos escritos destes autores que fizeram parte da primeira leva de escritores abolicionistas e que há muito caem no esquecimento. Pré-produção Toca Livros. Prefácio. Luiz Gama, uma voz de orgulho negro no romantismo brasileiro. Por Vitor Hugo Martins. Advogado, assim reconhecido póstumamente em 2015 pela OAB, combativo da causa abolicionista, responsável pela libertação de cerca de 500 escravizados. Jornalista incansável e comprometido não só com o abolicionismo, mas também com a causa republicana. Poeta que, além de tratar desses assuntos em sua única obra de cunho satírico, também nunca escondeu sua identidade negra em sua escrita. Luiz Gonzaga Pinto da Gama, nascido a 21 de junho de 1830, baiano de Salvador, teve uma vida tão intensa e digna de novela que resultou em um legado perpetuado mesmo após a sua morte, em 24 de agosto de 1882. Este projeto reuniu sua única obra literária, Primeiras Trovas Burlescas de Getulino,
além de incluir também sua emblemática carta a Lúcio de Mendonça, base da qual se partiu muitas das pesquisas em torno de uma vida que, mesmo reconhecida e celebrada em sua época, sendo notórios os registros da multidão concentrada em sua cerimônia fúnebre, o marco na história da cidade de São Paulo, foi por muito tempo silenciada, não apenas no sentido histórico, mas também no reconhecimento de suas capacidades literárias. O Vozes Abolicionistas pretendeu trazer aos nossos audioleitores um talento menos reconhecido de Luiz Gama: a sua poética. Aqui, nas suas trovas, publicada em 1859, Luiz escolhe o gênero satírico para uma obra que faria grande sucesso em seu lançamento, possibilitando até mesmo uma segunda impressão, 2 anos depois, em 1861. Mais um aspecto interessante na vida de Gama. Alguém que passou a sua vida conhecendo e convivendo com uma sociedade e, ao mesmo tempo, expondo as suas feridas nos poemas, artigos de jornal e também nos tribunais. Acrescento um importante ponto de inflexão. Ressaltando a trajetória pregressa de Luiz Gama, a sua infância sofrida onde foi vendido como escravo por 2 vezes, até acabar com o alferes Antônio Pereira Cardoso, que, na tentativa de sua revenda e recusas de compradores por ser Luiz baiano, havia percepção dos donos de escravos da época de que os escravos baianos eram mais rebeldes devido às revoltas recentes ocorridas no estado, o realocou em sua casa para afazeres domésticos. Ali passaria o resto da infância e adolescência em regime de escravidão, até ser alfabetizado por um hóspede da casa, Antônio Rodrigues do Prado Júnior, aos 17 anos. A partir deste episódio, Luiz começa uma trajetória pessoal onde se reconhece livre, foge da residência do alferes Cardoso, assenta a praça, trabalha como copista, como amanuense, e neste ponto, com acesso à biblioteca e à proteção de Furtado de Mendonça, ele se torna um rábula, isto é, alguém de notório conhecimento jurídico, ainda que sem diploma na área do direito. Isto porque, ao ser recusado pelos outros alunos como ouvinte das aulas de direito da Faculdade do Largo de São Francisco, aprende sobre as leis de forma autodidata na biblioteca do já citado Furtado de Mendonça. Por esta época, ainda nos anos 1850, Luiz Gama está prestes a lançar sua única obra poética, o início de sua trajetória enquanto cidadão de combater os grandes dilemas que o afligiam na sociedade: o escravismo e a monarquia. Sabe-se que após a publicação destas trovas, mesmo tendo sido um evidente sucesso à época, Luiz Gama optou por, posteriormente, atuar nas áreas do jornalismo e do direito para os seus objetivos. Esta parte de sua vida, com mais documentação disponível, é repassada de relance em sua carta a Lúcio de Mendonça, pois podemos considerar que, neste ponto, seu jovem amigo já tinha conhecimento de suas ocupações. Isto inclui também, importante notar, suas atividades poéticas. Fiz versos é a única menção para esta etapa de sua vida que, como já citada, não passou despercebida para a sociedade na época. Indo além, as primeiras trovas burlescas de Getulino mostram um Luiz Gama completamente consciente de para qual público ele estava se comunicando. Deve-se contextualizar a baixa taxa de população alfabetizada e com recursos para consumir literatura. Luiz Gama era uma exceção por ser um negro ex-escravizado, o único líder abolicionista a já ter sido escravizado com acesso à leitura, e ele tinha consciência disto. Sua escrita, desde a escolha da sátira e suas tradições na forma, como citações diretas a obras de Gregório de Matos, estão em diálogo e também em transgressão com o ambiente literário romântico da época. Gama está vivendo em um país em plena obsessão de criação de seus mitos nacionais, influenciados pelo romantismo europeu, com todos os problemas e distorções que isto poderia gerar. O negro, neste projeto de nação, está escanteado numa não existência onde a figura indígena é incluída como um herói fundador numa identidade que se pretendia caminhar por um mito da natureza, e o branco
se consolida como a elite e o topo da hierarquia social. É com este alvo que Luiz Gama se comunica em sua poesia satírica, em uma estrutura reconhecida pelos seus leitores, acostumados a poetas como Faustino Xavier de Novaes, então fazendo enorme sucesso com seus novas poesias, e de quem Luiz Gama também retira epígrafes para suas sátiras presentes nas trovas. Em uma compilação de poemas onde Gama junta as temáticas de crítica social já consagradas no gênero sátira, ele inclui, desde em alusões até mesmo ao uso direto de palavras africanizadas, a sua identidade negra, sem se furtar de perpassar, embora não o tempo todo, as problemáticas da vida do negro escravizado. De acordo com Shirley Ferreira, em sua obra, Gama busca uma literatura que saia de uma narrativa que apenas narre a dor do negro para uma que vá além dessa narrativa, algo que desafia as convenções do romantismo de então, que quando se refere ao negro, em obras mais progressistas, geralmente se porta de forma paternalista. A obra de Gama, novamente, segundo Shirley Ferreira, problematiza o papel do negro como apenas um servidor e alvo de opressões, e a autora aponta sua obra poética como um fator de emancipação de discurso, um divisor de águas na dicção negra. Gama manifesta também um incômodo com uma aristocratização de mestiços mais claros, resultado de uma condição sócio-histórica das misturas étnicas ocorridas no país e a reação dos intelectuais de então, que consideravam os mulatos como uma perdição da humanidade, fazendo o Brasil não ser uma nação respeitável. A crítica de Luiz Gama pode ser interpretada como um chamado para a unidade de todas essas etnias, no sentido de não se aliarem aos brancos, e sim aos negros, sugerindo um resgate do pan-africanismo, sendo, no entanto, esta obra de Luiz Gama concebida décadas antes deste conceito ter sido colocado em discussão pela primeira vez. Entraremos também nas complexidades de seu texto, como o fato de que, ao mesmo tempo identificando em algumas sátiras voltadas às mulheres brancas, as donas ausentes, um tom de desvalorização atribuído ao machismo e à misoginia também presente na lógica do sistema escravista, e se estenderia ao menosprezo do trabalho nas críticas às mulheres trabalhadoras ou um erotismo próprio do burlesco da mulher negra e mestiça. Também Luiz Gama é quem registra pela primeira vez um canto pela beleza da mulher negra, indo além de um sujeito de decoração para ser um sujeito de reflexão, manifestando signos de sua ancestralidade, evocando instrumentos como a marimba. Ó musa de Guiné, cor de azeite, estátua de granito denegrido, ante quem o leão se põe rendido, despido do furor de atroz braveza. Empresta-me o cabaço do urucungo, ensina-me a brandir tua marimba, inspira-me a ciência da candimba, as vias me conduz da alta grandeza. Situado no período do romantismo, as escolhas tanto de gênero quanto de léxico mostram que Luiz Gama sabe que as palavras não apenas comunicam, mas demonstram pertencimento, e esta tensão na leitura do público-alvo que receberá sua obra, a elite intelectual na época, não é despropositada. No período de um romantismo idealizador de um Brasil que inviabilizava o negro, a voz satírica de Luiz Gama subverteu vários signos desta lógica, desde os ideais de padrão de beleza, como também as falsas afirmações de superioridade intelectual e moral dos brancos. Um tafu que encarou tal portento me afirmou que o coitado era jumento, e querendo provar o que dizia, mostrava uma castrada poesia. De asneiras enxurrada furibunda, onde o erro falaz superabunda. Era prosa sediça, mui safada, asneira sobre asneira amontoada, e no fim da maçante frioleira, a firma do Talvate, baboseira. A consciência de Luiz Gama de seu lugar na história transparece nas escolhas temáticas e discursivas tanto de seu poema quanto da sua carta ao amigo Lúcio de Mendonça, escrita em 1880. Sobre a carta,
como exemplificação de sua consciência, mesmo com palavras modestas, sobretudo no seu trecho final, Gama sabe da importância da história contada a Lúcio e das intenções do amigo com estas informações. Com isso, este breve, mas impactante relato não está alheio à importância de seu próprio legado, e se ele não tem um conteúdo biográfico muito extenso, provavelmente sabia que seria usado para este fim por seu amigo e admirador. Agora chega ao período em que, meu caro Lúcio, nos encontramos no Ipiranga, a Rua do Carmo. Tu, como tipógrafo, poeta, tradutor e folhetinista principiante. Eu, como simples aprendiz compositor, de onde saí para o foro e para a tribuna, onde ganho pão para mim e para os meus, que são todos os pobres, todos os infelizes, e para os míseros escravos, que, em número superior a 500, tenho arrancado as garras do crime. Pode-se dizer que o exercício de escrita da carta traz a Gama ao entendimento do seu próprio papel no presente em que vivia. Esta biografia de Lúcio de Mendonça seria publicada em 1881, com Gama ainda vivo. Tanto em sua única obra poética quanto em sua carta, desde a sua publicação, a principal fonte de sua infância e adolescência, Luiz Gama reafirmou em seu discurso o orgulho de suas origens e o sentimento contínuo de revolta que o levou a dedicar sua vida pela sua causa. Motivação essa que sempre foi o norte de seus atos. Foi assim quando poeta, foi assim posteriormente como jornalista e advogado, quando provavelmente percebeu que sua causa alcançaria mais espaço atuando nessas áreas. Quando você, audioleitor, escutou as trovas burlescas de Getulino e a carta a Lúcio de Mendonça, saiba que, de formas diferentes, da sátira ao relato pessoal, Luiz Gama está reafirmando o reconhecimento de seu papel enquanto ex-escravizado que conquistou seu poder para desafiar este sistema com o orgulho de sua negritude. Vitor Hugo Martins, 28 anos, é formado em jornalismo pela Universidade Federal de Ouro Preto e em rádio, TV e internet pela FIAM-FAM. Entrou na Toca Livros em outubro de 2020 e, desde então, redescobriu e aumentou ainda mais a sua paixão por literatura, principalmente ao entrar para a equipe de pré-produção em janeiro de 2022. Poder trabalhar com o que gosta é a sua alegria diária. Primeiras trovas burlescas de Getulino. Contudo, se os vir alguém que dele zombe, e de mim, defende-me, e dize assim, cada qual dá o que tem. Faustino Xavier de Novaes. Prólogo. Embora um vate canhoto dos loucos aumente a lista, seja cisne ou gafanhoto, não encontra quem resista dos seus versos à leitura, que diverte, inda que é dura. Faustino Xavier de Novaes. No meu cantinho, encolhidinho, mansinho e quedo, banindo o medo do torpe mundo, tão furibundo, em fria prosa fastidiosa, o que estou vendo vou descrevendo. Se de um quadrado fizer um ovo, nisso dou provas de escritor novo. Sobre as abas sentado do Parnaso, pois que subir não pude ao alto cume, qual pobre de um mosteiro à portaria, de trovas fabriquei este volume. Vazias de saber e de prosápia, não tratam de Ariosto ou Lamartine, nem recendem as ternas ambrosias de Márzias, Lamiras e Aritine. São rimas de tarelo, atropeladas, sem metro, sem cadência e sem bitola, que formam no papel um zigue-zague como os passos de um rengo manquitola. Grosseiras produções de incultamente, em horas de pachorra construídas, mas filhas de um bestunto que não rende torpe lisonja às almas fementidas. São folhas de adorente cansanção, remédio para os parvos de excelência, que aos arroubos cedendo da loucura, aspiram do poleiro alta eminência. E podem colocar-se à retaguarda os venerandos sábios de influência, que o trovista respeita submisso, honra a pátria, virtude e inteligência.
Só corta com vontade nos malandros que fazem da nação seu Montepio, no remisso empregado sacripante, no Lorpa, no Peralta e no Vadio. À frente, parvalhões, heróis quixotes, borrachudos barões da traficância. Quer ao templo levar do grão sumano os pejados fardéis de ignorância. Saudades do escravo. Escravo. Não morri nos ferros da escravidão. Lá nos palmares vivi, tenho livre o coração. Nas minhas carnes rasgadas, nas faces ensanguentadas, sinto as torturas de cá. Deste corpo desgraçado, meu espírito soltado não partiu. Ficou-me lá, naquelas quentes areias, naquela terra de fogo, onde livre de cadeias eu corri em desafogo. Lá nos confins do horizonte, lá nas planícies, nos montes, lá nas alturas do céu. De sobre a mata florida, esta minha alma perdida não veio, só parti eu. A liberdade que eu tive por escravo não perdia. Minha alma que lá só vive, tornou-me a face sombria. O zunir do fero açoite, por estas sombras da noite, não chega, não, aos palmares. Lá tenho terras e flores, minha mãe, os meus amores, nuvens e céus, os meus lares. Não perdia, que é mentira que eu viva aqui onde estou. A toda hora suspira meu coração, para lá vou. Ouço as feras da floresta, em feia noite como esta, enchendo o ar de pavor. Ouço entre os meus prantos, além dos mares, os cantos das minhas aves de amor. Oh, nuvem de madrugada, viração do arrebol, leva meu corpo à morada daquela terra do sol. Morto embora nas cadeias, vai pousá-lo nas areias daqueles planos de além, onde me chorem gemidos, pobres ais, prantos sentidos na sepultura que tem. Escravo, não, ainda vivo, ainda espero a morte ali. Sou livre, embora cativo. Sou livre, ainda não morri. Meu coração bate ainda nesse bater que não finda. Sou homem, Deus o dirá. Deste corpo desgraçado, meu espírito soltado não partiu. Ficou-me lá. São Paulo, 1850. Esta bela produção foi nos dada pelo seu ilustre autor, o excelentíssimo senhor Dr. José Bonifácio de Andrade Silva. A publicamos na frente do nosso obscuro volume para nos servir de abracadabra nos mares tempestuosos de censuras e nas horridas ambages do sórdido egoísmo dos monopolistas. Junto à estátua, no Jardim Botânico da cidade de São Paulo. Já a saudosa aurora destoucava os seus cabelos de ouro delicados, e as boninas nos campos esmaltados de cristalino orvalho borrifava. Camões, soneto. Em plácida manhã serena e pura, sentado à borda de espaçoso lago, o corpo recostado em frio mármore, tostados membros sobre a terra quedos, qual túmido titão de amor vencido, transpondo as serras iracundos mares, da aurora o berço perscrutando ousado, dolorosos suspiros exalava meu frágil peito da natura escravo. Já nos fúlgidos umbrais do oriente, trajando púrpura majestoso vinha luzeiro ardente, que expandindo os raios, deslumbra os olhos, a razão sucumbe, e com furtiva luz, sumidas iam notívagas esferas cintilantes. As brandas auras perfumadas vinham, de grato aroma que invejara Meca, nos tortos ramos a soprar de manso. Em nuvens brancas lá do céu caía, pranto saudoso que derrama a aurora, que umedece a terra, que floreia os prados. Volátil bando de ligeiras aves, brandindo as asas pelo ar brincavam, modulando canções, ternas endechas, longe do mundo, das escravas turbas, que o ouro compra de avarentos cresos, a minha alma aos delírios se entregava, à sombra de ilusões, de aéreos sonhos. Formosa virgem de nevado colo, de garços olhos,
de cabelos louros, sanguíneos lábios, elegante porte, mimoso rosto de ericina bela, curvando seio de alabastro fino, mimosa imprime nos meus lábios negros gostoso beijo de volúpia ardente. Vencido de prazer, nadando em gozos, já temeroso o pé movendo incerto, voo com ela às regiões etéreas, nas tênues asas de ternura infinda. Rasgado o véu das ilusões mentidas, que esta alma frágil seduzir puderam, imóvel terra, cambiantes flores, viram meus olhos no romper da aurora. E entre os braços que cerrados tinha, gelada estátua de grosseiro mármore, cândidas boninas e purpúreas rosas, violetas roxas do luar saudosas, verdejantes murtas redolentes cravos, lindas papoulas da donzela escravos. Ao soprar da brisa em balanço ondoso, o mortal encantam num sonhar gostoso. Mas fugindo as nuvens que a ilusão fulgura, só vaguei a sombra da infernal ventura. Lá vai verso. Quero também ser poeta. Bem pouco. Ou nada. Me importa se a minha veia é discreta, se a via que sigo é torta. Faustino Xavier de Novaes. Alta noite, sentindo meu bestunto pejado, qual vulcão de flama ardente, leve pluma empunhei, incontinente o fio das ideias fui traçando. As ninfas invoquei para que vissem do meu estro voraz o ardimento. E depois, revoando ao firmamento, fossem do vate o nome apregoando. Ó musa de Guiné, cor de azeviche, estátua de granito denegrido, ante quem o leão se põe rendido, despido do furor de atroz braveza. Empresta-me o cabaço do urucungo, ensina-me a brandir tua marimba, inspira-me a ciência da candimba, as vias me conduz da alta grandeza. Quero a glória abater de antigos vates, do tempo dos heróis armipotentes, os Homeros, Camões, aurifulgentes, decantando os barões da minha pátria. Quero gravar em lúcidas colunas obscuro poder da parvoíce, e a fama levar da vil sandice às longínquas regiões da velha Báctria. Quero que o mundo, me encarando, veja um retumbante Orfeu de carapinha. Que a lira desprezando, por mesquinha, ao som decanta de marimba augusta. E qual outro Árion entre os delfins, os ávidos piratas embaindo, as ferrenhas palhetas vai brandindo com estilo que preza a Líbia adusta. Com sabença profusa irei cantando altos feitos da gente luminosa, que atrapassa movendo portentosa a mente assombra e pasma a natureza. Espertos eleitores de encomenda, deputados, ministros, senadores, galfarros diplomatas, chuchadores, de quem reza a cartilha da esperteza. Caducas tartarugas, desfrutáveis, velharrões tabaquentos, sem juízo, irrisórios fidalgos, de improviso, finórios traficantes, patriotas, espertos maganões de mão ligeira, emproados juízes de trapaça, e outros que de honrados têm fumaça, mas que são refinados agiotas. Nem eu próprio à festança escaparei, com foros de africano fidalgote, montado num barão, com ar de isote, ao rufo do tambor e dos zabumbas, ao som de 1000 aplausos retumbantes, entre os netos da ginga meus parentes, pulando de prazer e de contentes, nas danças entrarei de altas caiumbas. Caricatura. Parece-me impossível que o gamenho, que cuidoso só trata do cabelo, não tenha transformado em um novelo o miolo que encobre tal sedenho. Do autor. Lá ginga na praça gentil namorado, vai tão adamado, que as belas mais dengues lhe rendem mendengues. Passinhos de ninfa mimosa, engraçada, parece uma fada,
nem Vênus formosa como ela é garbosa. Trejeitos femíneos, pisar delicado, andar compassado. Ó céus, que luxúria, que terna melúria! Que ar sedutor, que todo elegante, que lindo semblante! Que pé delicado, parece moldado. Mas se queres, leitor, ver um contraste, Adonis em morcego transformado, ou Cupido em figura de macaco, aproxima-te ao nécio namorado. É um velho farsola, desfrutável, com fumaças de jovem repimpado, que ao ridículo se presta, qual demente, ou de praça de touros mascarado. Sortimento de gorras para a gente do grande tom. Seja um sábio fabricante, seja a fábrica muito rica, quem carapuças fabrica sofre um dissabor constante. Obra pronta voa errante, feita avulso e sem medida. Mas no voo suspendida, por qualquer que lhe apareça, lá lhe fica na cabeça, até as orelhas metida. Faustino Xavier de Novaes. Se grosseiro alveitar ou charlatão, entre nós se proclama sabichão, e com cartas compradas na Alemanha, por anil nos impinge e pecacuanha. Se mata por honrar a medicina, mais voraz do que uma ave de rapina, e num dia, se errando na receita, pratica no mortal cura perfeita. Não te espantes, ó leitor, da novidade, pois que tudo no Brasil é raridade. Se os nobres desta terra empanturrados, em Guiné têm parentes enterrados, e cedendo à prosápia ou duros vícios, esquecendo os negrinhos seus patrícios, se mulatos de cor esbranquiçada, já se julgam de origem refinada, e curvos a mania que os domina, desprezam a vovó que é preta mina. Não te espantes, ó leitor da novidade, pois que tudo no Brasil é raridade. Se o governo do Império Brasileiro faz coisas de espantar o mundo inteiro, transcendendo o autor da geração, o jumento transforma em Sir Barão. Se o estúpido matuto apatetado idolatra o papel de mascarado, e fazendo-se o louco deputado, na Assembleia vai dar seu apolhado. Não te espantes, ó leitor da novidade, pois que tudo no Brasil é raridade. Se impera no Brasil o patronato, fazendo que o camelo seja gato, levando seu domínio a ponto tal que torna insapiente o animal. Se deslustram honrosos pergaminhos, patetas que nem servem para meirinhos, e que, sendo formados bacharéis, sabem menos do que pecos bedéis. Não te espantes, ó leitor da novidade, pois que tudo no Brasil é raridade. Se temos deputados, senadores, bons ministros e outros chuchadores, que se aferram às tetas da nação com mais sanha que o tigre ou que o leão. Se já temos calçadas, maca e lama, novidade que esfalfa a voz da fama, blasonando as gazetas que há progresso, quando tudo caminha para o regresso. Não te espantes, ó leitor da pepineira, pois que tudo no Brasil é chuchadeira. Se contamos vadios empregados, porque são de potências afilhados, e sucumbe a matroca, abandonado, o homem de critério, que é honrado. Se temos militares de trapaça, que da guerra jamais viram fumaça, mas que empolgam xistosos ordenados, que ao povo sem sentir são arrancados. Não te espantes, ó leitor da pepineira, pois que tudo no Brasil é chuchadeira. Se faz oposição o deputado, com discurso medonho, enfarruscado, e pilhando a maminha da lambança, discrepa do papel e faz mudança. Se esperto Capadócio ou Maganão, alcança de um jornal a redação, e com quanto não passe de um birbante, vai fisgando o metal aurissonante. Não te espantes, ó leitor da pepineira, pois que tudo no Brasil é chuchadeira. Se a guarda que se diz nacional também tem caixa-pia ou musical, e da qual o dinheiro se evapora, como o mal da buceta de Pandora, se depois, por chamar nova pitança,
no fundo se conserva a esperança. E nisto resmungando o cidadão lá vai ter ao calvário da prisão. Não te espantes, ó leitor da pepineira, pois que tudo no Brasil é chuchadeira. Se temos Esperamos que você tenha gostado desta prévia. Para continuar ouvindo este audiolivro no Google Play Livros, use o link na descrição do vídeo.